Milton, nesse momento, o produtor ele está planejando o quê? Verão? Nesse momento ele está planejando o verão dele. Obviamente ele está olhando agora a parte da colheita de safrinha, só que ele já tá nas negociações de verão, no planejamento. Tá, e dentro desse planejamento, e falando aqui para a região do sudoeste goiano, quais são as principais tecnologias que estão disponíveis para ele ali em genética? Quais são as principais orientações para ele? Ele tem que ter ali uma semente com tolerância a nematóide, com tolerância a cisto, o que é? Quais são os principais possíveis problemas que ele já tem que se precaver agora? Olha, Fabélia, hoje o produtor está muito bem servido com relação à genética. Você vem em um ambiente aí de 5 anos, 6 anos, com vários materiais que foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos, sendo lançados no mercado. O que dá a oportunidade do produtor olhar para dentro do seu negócio, dentro da sua área e tomar a decisão do que é melhor para ele naquele momento, com relação à resistência a nematóide, com relação à área mais mista, com relação à argila e etc. Então, é o momento dele tomar essas decisões, posicionamento com relação ao material e resistência, versus também a tecnologia de clima. Se você tem uma região que ela tem um clima um pouco mais misto, que querendo ou não nós temos algumas bordaduras que existem isso, eu vou entrar com a soja um pouco mais precoce, com a soja um pouco mais tardia, como que eu vou posicionar esse material? Então ele fez esse planejamento já, em função do histórico dele, e ele já veio agora para a parte de aquisições de insumos. Mas aí, agora naquele momento da aquisição, já é aquele instante assim que ele já fica de olho na previsão do tempo, o que os especialistas estão dizendo lá para o ano que vem, para ele plantar a soja pensando também na safrinha, né? Porque uma coisa fica atrelada à outra, né, Milton? Fica atrelada, porém é muito difícil o produtor tomar uma decisão de planejar agora, pensando, se eu plantar em outubro ou se eu plantar em novembro, ele não tem essa oportunidade. Ele tem que fazer comercialização agora e tem que acreditar no histórico da nossa região. Então, a nossa região, ela inicia o plantio 1º de outubro. O produtor, ele faz o planejamento dele, a grande maioria, pensando em iniciar o plantio dia 1º de outubro. Deu umidade e ele está plantando 1º de outubro. Né? O que nós percebemos nos últimos meses é uma diferença de negociação com relação aos anos anteriores, quando eu segmento meus insumos. Se eu separar em fertilizantes, sementes e químicos, nós percebemos que o ambiente de semente, a comercialização de semente, ela já, como a gente diz, ela já andou muito, ela já está bastante comercializada já. Quando eu venho para o ambiente de fertilizantes, ele já não está com o mesmo desempenho. Com o mesmo desempenho. O que difere de anos anteriores. Então, nos anos anteriores, você tem um ambiente de fertilizante já bastante comercializado, o que não acontece esse ano. Né? Então, quer dizer, talvez até por causa de todo esse cenário econômico que nós estamos vendo aí, o produtor está mais cauteloso já ele está esperando um momento mais adequado para ele fazer essa aquisição. O momento mais adequado e com esse posicionamento muito forte que teve no dólar, o fertilizante talvez seja um insumo que tem um impacto mais pesado e mais gritante e mais imediato. Então, alguns produtores que nós conversamos, alguns clientes nossos, eles estão falando o seguinte, olha, como eu ainda não comercializei até agora, eu vou querer aguardar. E aí aguardando, esperando esse momento para ver se consegue achar uma janela que dê para fazer o equilíbrio. Fazer o equilíbrio. O que nos preocupa? Eu acho que é importante o produtor ele estar ciente disso. Nos preocupa muito a parte de logística. Porque em função desse represamento de comercialização, nós vamos ter um segundo semestre aí, provavelmente, muito apertado com relação às entregas. E aí, quando fala dessa logística, eu acho que é muito bem lembrado, porque como nós estamos aí até sem preço nas commodities, especialmente aí na soja, uma das razões é a logística, né? Porque com essa história toda da paralisação dos caminhoneiros, com tabela de frete, ninguém até agora teve vantagem com isso, nem o caminhoneiro, nem o que precisa do transporte, né? Ninguém. E aí está travando tudo. E para o próximo semestre, além dessa entrega que pode ficar acumulada, ainda tem esse transporte que está paralisado agora, que também deve ser escoado no próximo semestre, porque vai ter que sair isso aí, né, Milton? Vai ter que sair. Fabélia. Aí é onde o frete pode até ficar mais caro também, ou atrasar as entregas, porque não tem disponibilidade de veículos. Justamente. É uma série de impactos que acontecem. Ontem eu estava lendo uma matéria com relação aos navios no porto.
Então nós estamos com muito navio atracado no porto que não consegue encher eles, carga em função da questão do frete. Não chega lá o produto. Não chega lá o produto. Qual que é o reflexo disso? Não sabemos ainda o que vai acontecer. A outra parte, a parte de comercialização que você falou, insumos agrícolas. Como vão ser essas entregas no segundo semestre? Qual que vai ser o custo disso? Porque, querendo ou não, na nova tabela agora de precificação de frete, praticamente você dobrou o valor do frete. Inclusive, a ProSoja Brasil entrou na justiça com um pedido lá de ilegalidade dessa tabela. Não vamos aqui julgar, né? Não, mas nós estamos falando o seguinte, são os impactos... Debates que estão acontecendo e deixa tudo incerto. Tudo inseguro. Então, imagina, eu sou um produtor, estou sentado para tomar minha decisão agora de aquisição, olhando preço, custo, olhando gargalo logístico, olhando o clima, olhando tudo isso. Então é um ambiente, é um quebra-cabeça bastante interessante de você tá organizando ele. Ou seja, a vida do produtor fica cada vez mais complexa. A atividade não é mais para o lavrador, aquele que ia lá plantar, levar, negociar. Ele tem que estar atento a tudo isso, porque de repente o fertilizante não chega na hora que ele precisa, porque não conseguiu o transporte necessário para atender a demanda toda. Então é interessante, há um mês atrás, 2 meses antes da greve, você tinha empresas de fertilizantes querendo que você adquirisse o fertilizante naquele momento para entrega agora, esse mês de junho, julho. Agora, na comercialização dos fertilizantes, na hora que você está fazendo aquisição, não tem premissa de entrega, previsão. A previsão já é pós-segundo semestre. E aí a nossa janela, em função que nós abrimos o plantio muito cedo, ela começa a ficar apertada. Obviamente, não digo que é caso para desespero, porque também nós temos algumas indústrias bastante próximas a nós. Então nós temos Catalão, que é um polo muito forte, né, de fertilizantes. Nós temos também... Catalão, acho que está aí 600 quilômetros. Nem isso. E nós temos também Rio Verde, enfim. Nós temos ainda uma logística favorável, que nos favorece com relação a isso. Só que toda essa informação serve para o produtor de qualquer região do país para ficar atento, né? Com certeza. E depois a gente tem também aqueles que são importados. Sim. E que chegando lá no porto pode ficar atracado sem sair do navio, né? Como temos navio vazio, podemos ter navios cheios, né? É uma preocupação e também não diria que seria uma curiosidade. O quanto que nós temos de fertilizantes já dentro do país e o quanto que nós temos que poder receber para poder suprir essa nova safra. Porque realmente, se a gente tiver um volume ainda significativo para receber, podemos incorrer nesses impactos que nós falamos agora. Eu quero agradecer sua participação conosco e sempre que a gente tiver oportunidade, a gente vai buscar você para a gente abranger aí tanto tema aí, como hoje nós falamos de tantas coisas importantes para o produtor, não só do Sudoeste Goiano, porque isso é o que a gente preza bastante. Podemos estar falando da nossa realidade aqui pertinho, no quintal de casa, mas que sirva de alerta para o produtor em qualquer parte do país. Obrigada, Milton. Eu que agradeço, Fabélia.